Olá pessoal, professor Danilo Mota aqui, que bom estar aqui com vocês de novo. Hoje vamos falar sobre responder perguntas da banca, né? Dicas para responder perguntas da banca de TCC, né? Seja presencial ou seja online. No momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Muita gente está respondendo, fazendo TCCs no formato, apresentando no formato online. Então isso vai ajudar também quem está apresentando, seja online ou offline. Lembrando que já tem um outro vídeo aqui, né, que eu fiz há poucos dias, perguntas frequentes feitas pela banca de TCC, que vou pedir para deixar nos cards aqui desse vídeo, tá bom? E tem até outros vídeos aqui, ó, segredo revelado, exemplo de como responder as perguntas da banca de TCC, feito pelo professor Douglas Tibel. Então aqui no canal Guia da Monografia já tem muito material aqui e eu quero deixar mais esse para contribuir ainda mais com essa comunidade maravilhosa aqui, que é a maior do Brasil, tá bom? Então se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te ajudar, deixa o famoso like aí, deixe seus comentários, compartilhe com quem precisa, né? Lembrando que a questão de responder perguntas da banca, né, num TCC ou monografia, pode ser a parte mais importante da sua apresentação. Por quê, né? Alguns alunos têm uma certa crença de que se o trabalho dele tiver perguntas ou tiver muitas perguntas, é porque o trabalho é ruim. E não necessariamente é assim, né? Se o trabalho, eu já vi um trabalho uma vez que eu estava assistindo esse trabalho, não estava como examinador, que a apresentação foi lá 15 minutos e a parte das perguntas durou mais de 1 hora, né? Porque os examinadores começaram a conversar entre si, começaram a discutir, começaram a propor ideias para o trabalho. Então, se o seu trabalho for muito bom, pode sim haver perguntas, porque a banca pode entender que pode contribuir para o seu trabalho se tornar uma dissertação, uma proposta de entrar numa dissertação de mestrado, um artigo ou algo assim, né? É um desafio, a questão das perguntas é um desafio e também uma oportunidade. Então é assim que você tem que enxergar, tá bom? Então você tem que ter um sorriso no rosto e uma postura aqui, ó, aberta para responder as perguntas da banca. Você tirou aquele peso da apresentação das suas costas, né? Então é hora de você, ó, relaxar um pouco e responder as perguntas. Calma, não acabou ainda, mas é hora de você responder as perguntas com mais tranquilidade e sem se preocupar com o tempo, né? Porque o tempo da apresentação já passou ali aqueles 15, 20 minutos ali dramáticos, né? E aí depois, se a banca tiver um tempo maior, eles vão dedicar a fazer perguntas, discutir sobre o seu trabalho, dar sugestões, e às vezes boas sugestões, né? Dicas então para responder perguntas, né? Escute a pergunta com atenção. Nada pior do que você não prestar atenção nos examinadores, né? Na banca em si. Então, uma dica básica, né? Mas não custa falar, escute a pergunta com atenção. Leve esse roteirinho aí com você. Não interrompa o seu interlocutor, não deixe... Uma vez eu vi uma apresentação que uma moça estava muito ansiosa, ela não aguentava o examinador fazer, a examinadora, ela fazia a pergunta e já interrompia e começava a responder. Confirme a pergunta. Então, você, ou o senhor, senhora orientadora, está perguntando se, aí você repete a pergunta que ela fez. Aí ela confirmou, você começa a responder. Responda somente o que está sendo perguntado, tá bom? Evite digressões, né? E evite ficar saindo muito do assunto. Tente responder e se focar naquilo que você está, que foi proposto para você. Inclusive nesse vídeo aqui, que eu falei do professor Douglas Tibel, ele dá até um exemplo sobre isso, um exemplo prático de uma consultoria com uma aluna do Guia da Monografia aqui, do TCC em Blocos. Ele dá um exemplo de como fazer isso, tá bom? Olhe para quem está fazendo a pergunta, mantenha o contato visual, certo? O contato visual causa conexão e engaja. Faça uma pausa breve antes de começar a responder. Digamos que o professor te fez uma pergunta, o examinador, a examinadora, você pode colocar até sua mão no queixo aqui, ó, sua postura aqui, né? E dar uma pausa, terminou a pergunta, você dá uma pausa. Muito bem, eu vou começar a responder agora. Aí você começa a fazer sua explanação. Responda olhando para a plateia e não somente para quem perguntou. É uma dica também legal porque às vezes tem pessoas assistindo, são seus amigos de classe e essas pessoas são alunos de outras turmas e geralmente os alunos ali, eles gostam de dar uma força para quem está apresentando, né? A lei da reciprocidade. Muito bem.
Perguntas difíceis, né? Existem perguntas digressivas, né? Lembrando que eu não acho que tenham perguntas exatamente difíceis no TCC, né? Eu também como aluno já passei por isso, a gente que como vai para aquele ritual, né, do TCC, a gente cria uma mágica de que vai ser difícil, vai ser ruim, vão te metralhar, etc. Então vá com, como eu falei aqui antes, de peito aberto, coração aberto, postura aberta, sorriso no rosto e pronto para responder. Afinal, você já defendeu o seu trabalho, agora está na fase das perguntas, né? Geralmente as perguntas digressivas ou perguntas também chamadas confusas são feitas por pessoas tímidas, mas algum outro professor pode fazer essa pergunta. Então, se alguém, o que é uma pergunta digressiva? É uma pergunta que você não entende direito onde que a pessoa quer chegar. A pessoa começa perguntando uma coisa e termina perguntando outra. Ou começa perguntando uma coisa, conta uma história, termina perguntando outra coisa. Diga, o que você pode dizer, né? A dica, né? Fale algo como, você pode ser mais específico na sua pergunta, professor? Eu não entendi direito. Ou tente você refazer a pergunta e confirme se é isso que a pessoa quer saber, tá? O professor quer saber. Tem também a questão das perguntas indutoras, né? O que é as perguntas indutoras? Às vezes as perguntas indutoras não são perguntas essencialmente maldosas, né? A pessoa que às vezes tem um vício ou ali fez essa pergunta de forma inocente. Por exemplo, a pessoa pode perguntar, né, o professor, que problemas você teve recentemente no seu trabalho? Você acha que os administradores hospitalares são corruptos? Como você falou no seu trabalho sobre a administração hospitalar e corrupção, você acha que você acha que os administradores hospitalares são corruptos? Então, uma pergunta indutora, está induzindo você a responder que todos ali estão no mesmo bolo, né? E talvez não foi isso que a sua pesquisa mostrou, tá? Solução, ouça a pergunta, faça uma pausa e tente responder tentando se colocar no lugar da pessoa, né? Se a pergunta for indutora ou até maliciosa, coloque o seu orientador na jogada. Você pode falar assim, olha, eu não entendi direito essa pergunta, eu acho que ela está fora do meu trabalho, fora do escopo da minha pesquisa. Eu vou pedir para o meu orientador se manifestar quanto a isso, tá ok? Geralmente o orientador já se manifesta, mas você pode acioná-lo também, tá bom? Ou ele pode dizer, ó, tente responder você que depois eu vou fazer a minha explanação. Aí você defende e ele depois faz a sua explanação. O que não falar, né, na banca, nos trabalhos, nas bancas de TCC e monografia, quando você está apresentando? Evite dizer, né, o examinador fez uma pergunta lá, o examinador número 1, você fala assim, boa pergunta, ou essa é uma ótima pergunta, uma ótima questão. Se você falou para um examinador, uma examinadora, que aquela pergunta que ele fez foi uma boa pergunta, o próximo que fizer a pergunta também vai querer que você elogie, né? Isso serve também para plateias e serve, como eu falei, para você também que está apresentando online. Então, evite dizer boa pergunta, olha, boa pergunta, e às vezes até palestrantes profissionais cometem esse erro. Uma pessoa faz a pergunta e diz, boa pergunta que você fez, João. Aí você responde, essa é uma ótima questão. O que você deve falar em relação às perguntas, né? Obrigado pela sua pergunta, professor mestre Adriano Silva. Ao final da sua resposta, diga, eu respondi a sua pergunta, professor. Isso é importante, tá? Gera uma reciprocidade. Teste aí para você ver, até numa apresentação numa empresa, por exemplo. Obrigado pela sua pergunta, eu vou responder agora. Você dá uma pausa, eu vou responder agora mesmo. Aí você começa a falar. Ao final da sua resposta, diga, foi isso? É isso que você gostaria de saber? Eu me fiz entender? Não tenha medo de dizer. Se você não souber a pergunta, né, você, de repente a banca faz uma pergunta que está fora do contexto do seu trabalho, você não pode dizer, por exemplo, a banca pode perguntar por que você não incluiu o autor XPTO no seu trabalho que é sobre esse assunto. Ele é um pesquisador desse assunto. Você pode dizer, olha, foi uma questão de escolha, né, do nosso orientador, conosco, nós preferimos não conhecer, ou eu não conheço esse autor, tá? Você pode dizer, você me desculpe, professora, eu não conheço esse autor. Se você conhecer, tudo bem. Se você não conhecer, você pode dizer lá. Lógico que se for um autor clássico, vai ser um pecado mortal, né? Por exemplo, em administração, em contabilidade, já tem o Eliseu Martins, né? E, enfim, em economia tem o Pindic, em administração tem, sei lá, o Marcos Cobra, o Chiavenato, enfim, né?
Se for um autor clássico, aí você deveria saber mesmo, né? Mas se não for, você pode prontamente falar que você não conhece aquele autor, que você está disposto a incluir no seu trabalho mediante a avaliação do seu orientador. Então você pode responder de forma elegante, né? De forma clara e elegante. Então a questão aqui é para responder as dicas para responder as perguntas da banca. Voltando aqui, escute a pergunta com atenção, não interrompa o seu interlocutor, confirme a pergunta, se for o caso. Olhe, mantenha contato visual com quem está fazendo as perguntas, que muita gente tem medo da banca, né? Tente manter uma postura de igual para igual. Faça uma pausa antes de começar a responder. Responda sempre olhando para a plateia e sempre pergunte, sempre fale, agradeça pela pessoa ter feito aquela pergunta, né? Não é comum, mas tem apresentações que eu já vi que a banca abre para o pessoal da plateia fazer perguntas. Não é comum, mas pode acontecer, né? Principalmente se for uma apresentação de artigo, né? E aí a pessoa pode abrir para pergunta, você pode agradecer também. Obrigado pela pergunta. Qual o seu nome? Mário. Mário, obrigado pela sua pergunta. Vou responder agora. Aí no final você fala, eu respondi sua pergunta, e a mesma coisa você fala para o orientador. Gostou dessas dicas? Então, como sempre, se você ficou aqui até o final, obrigado. Compartilha aí, se você tiver alguma outra questão para colocar, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer aqui de responder, eu e a equipe aqui do canal Guia da Monografia. Obrigado por assistir e até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Tchau!